Porque só o conhecimento de Cristo que produz fruto. E aí ele continua orando até o versículo 12. E agora no capítulo 2 ele diz: olha, cuidado, existe um corpo doutrinário, existe um corpo filosófico, existe um corpo de outras doutrinas que pode ser um problema. Lembra que na carta em Colossenses que diz assim: cuidado com as festas novas, cuidado com os cultos aos anjos. O que é que ele está fazendo? Olha, nós não somos mais judaizantes. Então, não permita que ninguém dite como você deve cultuar. Não permita que ninguém diga a você que você deve fazer aquilo ou outro, porque essas coisas já passaram. Esse é o contexto de Colossenses. Então, o apóstolo Paulo está enfrentando um problema de que nós chamamos hoje de choque de cosmovisão. Existia uma cosmovisão na época, e o apóstolo Paulo estava trazendo a cosmovisão bíblica de Cristo para o confronto. Fala, meu presbítero. Isso. Os costumes, né? Isso, perfeito. Eu vou só baixar para me ouvir. Entendi. Uhum. Uhum. Na verdade, isso sempre, eu vi algo que o irmão está falando. Eu vi alguma reportagem muito rápido, não cheguei a ler, mas vi a chamada, né? Isso já acontece há muitos anos, né? É só mais uma. Está chegando campanha, é por causa disso, está chegando eleições. Aí você vai fazendo. Isso é campanha política, né? Mas bem observado. Então, esse texto é importante. Eu acho que o presbítero está certo quando fala assim. Isso lembra muito o nosso presente século, isso lembra muito o nosso mundo. Por quê, irmão? Deixa eu falar para vocês, já adiantar algumas coisas. Todo movimento filosófico, intelectual e cultural, ele formata a nossa visão e o nosso pensamento. Todo movimento. Não se engane que tudo que acontece é inocente. Não é nada inocente. Um simples outdoor já formata a nossa cosmovisão. Um simples outdoor. Não tem palavra nenhuma, é só imagem, e ali está determinando como eu devo pensar, desejar. Isso mexe com as emoções, isso mexe com os nossos desejos. Mas deixa eu adiantar aqui, senão a gente vai ter que parar, vai ter que dar para 2 horas de estudo. Vamos lá. Bem, um outro texto que eu gosto muito é o do apóstolo Pedro, porque o apóstolo Pedro ele é muito incisivo. Ele diz assim: olha, antes santificar é Cristo. Então, a nossa mente, a mente de Cristo, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. Então diz assim: como o Senhor em vosso coração, aí ele diz assim uma coisa importante: estando sempre preparados para responder todos aqueles que o quê? Que pediu o quê? A razão da esperança que há em nós. Então, aqui há 2 textos importantes. Um é assim: existe uma filosofia que pode trazer embaraço. A nossa olhar é Cristo. Outro diz assim: mas por outro lado, a mente em Cristo, mas pronto para dar resposta. E aí é um grande desafio nosso da igreja contemporânea, no mundo pós-moderno. É prepararmos não só os adultos, não só os mais maduros, mas sobretudo a nossa juventude. Sobretudo aqueles que estão entrando no mercado de trabalho, entrando nas universidades,
porque ali é o lugar de formatar perspectiva sobre quem eu sou, sobre o que é igreja, sobre o que é religião, o que é fé e sobre o que é então a própria humanidade e o próprio mundo. Se a igreja ignorar os movimentos desde a modernidade até nossos dias, nós entramos em grande risco, em grande apuro, porque nós estamos despreparados para dar resposta. Você chegar em ambientes e assim, olha, isso aqui acontece por causa disso, diz assim, é verdade, né? Mas são conceitos e sistemas filosóficos que dão respostas. E eu preciso entender isso para fazer não só a leitura, mas para interpretar a cultura. O nosso grande desafio como igreja não é só fazer a leitura do que é certo e errado, mas é interpretar. Isso então, a disciplina Cosmovisão nos ensina a ler o mundo e a interpretar a esse mundo, tá bom? Então, estejamos sempre prontos a dar resposta àqueles que nos pedem a razão da esperança que há em nós, tá? Como tudo começou, né? Precisa olhar para trás. Olhando para trás, né, para o nosso retrovisor, a gente vai entender algumas coisas. Por isso que eu falei que é uma introdução dos princípios de cosmovisão bíblica. Ora, 2 movimentos importantes, olhando para trás. E veja como isso já afeta um pouco, inclusive, a nossa fé, né? E que permanece até hoje. Vamos lá. Movimento moderno, ou modernista, ou modernismo, por exemplo. Tem como pressuposição básica algumas coisas que já olhamos e assim, isso aqui vai dar problema. Tá certo? Eu aqui não vou exaurir, é só conceitos básicos, né? O que acontece há 100 anos atrás? O que acontece, né? O modernismo é uma cosmovisão, é uma forma de ver o mundo, uma forma de enxergar o mundo, tá certo? O que acontece aqui? O que é que ela tem como pressuposto? Simples. Ciência explica tudo, não é assim? Ou seja, por que se eu soltar essa caneta ela cai? Está explicado. Há uma atração na gravidade, né? Vai puxar para baixo, não é isso? Por que eu tenho energia elétrica? Está dada a resposta, né? Porque eu não vejo o ar, mas o ar está aqui. Tem resposta. Tudo tem resposta. Porque agora tudo se passa por um tubo de ensaio e isso é fantástico. Isso é fantástico. Houve grandes avanços na tecnologia em todas as áreas. Agora, a reação nos trouxe também prejuízos. E aí eu preciso ter cuidado, porque às vezes o amante da ciência, que é belíssimo, né? É fascinante a ciência, mas aí eu entro no texto de Colossenses. A ciência é bonita, é fascinante, dá muitas respostas, nos traz muitos benefícios, mas ela pode embaraçar o meu caminho. Quer ver? Se tudo só é provado ou explicado pela ciência, como é que eu explico o nascimento de Cristo? Como é que eu explico a ressurreição de Cristo? Como é que eu explico os milagres de Cristo? Como é que eu afirmo que essa palavra aqui é a Escritura, revelação de Deus? Entende o que eu estou dizendo? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele não está dizendo assim, rejeite tudo. Não. Devemos colocar limites nas cosmovisões, nas filosofias, nos movimentos intelectuais. A ciência é boa. Ninguém aqui está brigando com ciência. Ninguém diz assim, rejeite tudo. Não. Mas cuidado para não trazer embaraço à sua fé. Porque acontecendo isso, nós nos tornaremos racionais demais ao ponto de não mais compreender essa fé de que Cristo é o Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo, nascido sem pecado, todo o ministério, morre, ressuscitado por esse Espírito, ressuscita, sobe aos céus. Isso é inexplicável pela ciência. E eu não posso perder essa fé.
Tem coisa que eu digo assim, eu não preciso dar resposta. Porque eu não estou dizendo que a nossa fé não seja racional. Ela é racional. Porque eu entendo, eu compreendo a fé. Mas existem pontos da fé que eu não posso explicar, apenas adorar ao Criador e ao Salvador de todos nós. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Então, eu não só preciso entender, mas preciso também interpretar e dar respostas. É bem verdade que nós temos apologistas, desde o século III, né, Tertuliano, entre outros. Hoje nós temos também grandes apologistas. É muito bom isso, mas existe um limite também. Eu não tenho como dar resposta para tudo. Mas também eu não posso não ter resposta para nada. E também não entender esses movimentos. Então a primeira coisa que vai formatando a mente pós-moderna é o modernismo. Assim, tudo é ciência. Ou você nunca já não ouviu alguém falar assim, para mim é difícil crer porque a minha mente é muito matemática, a minha mente é muito racional. Então, se isso não for assim, se não der esse resultado, para mim fica difícil compreender tais coisas. A gente precisa ter cuidado com isso, tá certo? Vamos lá. Essa é a pressuposição natural, né? Tudo que é sobre... Aqui, o modernismo, com efeito, começou com a pressuposição de que nada sobrenatural é real. Água e vinho. Como é que eu faço com isso? Né? Como é que um peso anda por sobre as águas? A física enlouquece, né? Como é que eu posso... Algo tão... né? Como é que um peso anda por sobre as águas? Cristo andou por sobre as águas, está dito. Não é? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Então, fica muito claro que a cosmovisão pós-moderna ela entra em conflito com a fé cristã nos pontos mais centrais. E aí eu preciso limitar essas coisas, tá certo? Vou dar um pulo aqui porque a hora já avança muito rápido. Vou pular aqui para o outro movimento, que vai ser o movimento pós-moderno. Pronto, pós-modernidade. Esse é um termo que nós usamos na academia, mas pode ser, né, pós-modernidade, ultramodernidade, modernidade tardia. Alguns teóricos se utilizam de alguns termos, mas o termo mais conhecido é pós-modernidade, tá certo? Então nós também nos apropriamos desse mesmo termo, pós-modernidade. Então, diferente da modernidade, o que nos traz a pós-modernidade? Como pressuposto básico para a formatação da nossa visão sobre o mundo, sociedade e sobre tudo. Perceba como é interessante. Na modernidade existe um parâmetro. Qual o parâmetro? Ciência. Se der aqui o resultado, está certo. Então existe um parâmetro de absolutismo. Na pós-modernidade é assim, esquece tudo. Esquece tudo. Porque agora a verdade é relativa. Não existe nenhuma verdade absoluta. É fluido. A verdade ela se espalha e ela se escorrega. Ela está em movimento. Ela não é aquilo que se diz por uma ciência. Não existe verdade absoluta. Tudo é relativo. Olha só a loucura agora. Olha só a loucura. Nós temos um plano cartesiano e agora nós temos uma filosofia assim: tudo é tudo, tudo é verdade, depende agora de como você quer viver a sua vida. Isso é que tem formatado as nossas perspectivas, irmãos. Isso é muito mais agressivo do que a anterior, que também é agressiva. Mas a pós-modernidade trouxe uma forma de viver, de pensar, que nós estamos navegando nisso, inclusive dentro da igreja. Ou você nunca viu, ou você não, já falou, talvez eu também, certamente já tenha falado, dizer assim, eu não penso assim. Tudo bem, você não precisa pensar assim, agora, fundamente. Dê fundamento ao seu pensamento, bíblico, teológico.
Não é simplesmente, eu não acho que é assim, eu não penso assim, porque fulano diz isso. Ora, nós estamos numa sociedade pós-moderna que nós temos pelo menos 4 figuras ou 3 importantíssimas que estão formatando a nossa mente. Nós temos o Cortella, nós temos o Karnal, nós temos o Pondé, né? Que eu acho que até dos 3 é o melhorzinho, é o Pondé. Né? E temos outro aí, né? Tem não esqueci o nome do outro aí. Tem uns 5 aí, mas esses 3, né? Está na mídia, nós temos hoje uma internet, nós temos hoje programas, isso está no Facebook, você recebe no WhatsApp, isso vai formatando sobre o que é felicidade, o que é vida, o que é mundo, o que é igreja, o que é fé, e todos nós estamos assistindo, a nossa juventude está assistindo, e nós estamos parados. E nós chegamos com os conceitos de filmes, televisão, leituras das mais diversas, livros, outras literaturas. E nós precisamos, meus irmãos, entender uma coisa. Um olho no mundo e um olho nas Escrituras, testando o que diz as Escrituras e o que nos está dizendo esses movimentos intelectuais e filosóficos. Volto a dizer aqui nesse pouco tempo, nenhuma leitura, nenhum filme, nenhuma novela, nenhum seriado da Netflix ou agora da Amazon Prime é inocente. Nenhum. Isso formata o que eu entendo sobre o que é casamento, formata o que eu entendo sobre o que é família, sobre o que é sexualidade, sobre as ideologias, sobre tudo. É por isso que eu preciso estar pronto e bem atento a perceber leituras, interpretar esses movimentos e corrigir com as Escrituras. Isso agora está até no campo agora das crianças. Eu tenho 3 filhos pequenos. E eu tenho o maior cuidado com meus filhos, porque até os desenhos mais assim, né, inocentes, já está cheio de carga filosófica sobre rebeldia aos pais, sobre inimizade com o irmão, sobre as ideologias mais sutilmente. Não é um movimento ainda muito pesado, mas já entra. Né? Eu vi recentemente agora até uma chamada de um desenho pequeno que já há um beijo, né, lésbico. E nossos filhos estão assistindo. Eu, numa aula dessa no seminário, uma pessoa me perguntou assim, disse: pastor, minha filha estava na televisão, foi aquela propaganda do Dia dos Namorados. Dia dos Namorados é um problema, né? Porque agora... E ela viu um beijo entre 2 mulheres. E eu fui na cozinha, quando voltei, ela tinha visto, e aí ela chegou para mim e disse: mamãe, eu vi. Ela falou assim, minha reação foi dizer assim: você não viu não, você viu errado. Eu falei para ela o seguinte: olha, não diga que ela viu errado não, porque isso já está no coração dela, já formatou. Perceba uma coisa, as coisas não acontecem, irmãos, de imediato não, isso fica gravado no coração. Então o que eu sei ela? Pegue seu marido, sente com a sua filha assim: o que você viu é uma verdade, é um fato, na verdade não é um fato, e corrija essa visão dela. Você vai encontrar isso porque agora ela já viu. Você vai encontrar isso na rua, vai encontrar isso no espaço aberto, e você precisa lidar com isso. Meus irmãos, nosso desafio é gigante. É muito grande. Então assim, a pós-modernidade nos trouxe essa fluidez assim: o que é certo, o que é errado, a tua verdade não é minha verdade, o que eu acho certo não precisa combinar com você. O importante, um dos pontos que marca a pós-modernidade que está aqui no meu material é o que nós chamamos de Zeitgeist. Eu vou nem mais aos slides, porque a hora já está avançando. Eu vou começar a falar aqui dentro do contexto. O que é um Zeitgeist? O Zeitgeist é uma palavra alemã que significa espírito do tempo, espírito da época. Toda a sociedade, todo o movimento,
Existe um zeitgeist, e todos nós nascemos num zeitgeist. Todos nós nascemos no espírito de uma época. Por exemplo, falar aqui aos mais experientes vão lembrar muito bem disso. Né? Aos mais maduros que estão aqui, lembra que para sentar na mesa de casa não podia sentar sem camisa, que é um de respeito. Ninguém come na mesa sem camisa. Ninguém vai almoçar na frente da televisão da sala. O que é isso? Isso é um zeitgeist. Isso é um espírito da época. Isso era uma ética e uma moral que era estabelecida. Eu vivi isso. Olha que eu sou novo. Tenho 38 anos. A minha mãe dizia, meu pai, assim, não pode sentar. Até hoje ela reclama comigo. Vai comer sem camisa? Eu digo, não, né? Claro que não. Eu boto a camisa. Ela é minha mãe, né? Eu vou lá e boto a camisa. Né? Quando ela vai lá em casa, inclusive ela está lá em casa. E vai comer sem camisa? Eu digo, não, vou não, mãe. Deixa eu só passar aqui. Passei e vou. Bota a camisa. Todos nós nascemos dentro de uma crença, dentro de valores. Então, quais são as crenças, os valores da nossa sociedade? São as mais terríveis. Então, desde a formação, desde o berço, desde que meus filhos, os filhos de vocês estão nascendo, eles nascem dentro de conceitos, de crença, de fé, de valores. E não se engane, as crenças, a fé, os valores que são inseridos desde o nascimento, isso vai refletir na juventude dele, porque está lá locado no coração. Então esse é o nosso cuidado. Por isso, o que é cosmovisão para nós? Nós já falamos aqui a forma de ver o mundo, forma de enxergar o mundo, mas seria melhor também a forma de interpretar o mundo. O que é o movimento de cosmovisão, meus irmãos? É muito simples. Retorne às Escrituras. Leia o mundo pelas Escrituras. Fale para os seus filhos a partir das Escrituras. Ensine sobre casamento a partir das Escrituras. Ensine sobre política, sobre cultura, sobre arte, sobre economia a partir das Escrituras. Por isso que eu comecei dizendo assim, a cosmovisão está em todas as esferas da sociedade, não só dentro da igreja. Porque o movimento reformado calvinista holandês, com Abraham Kuyper, que é o que traz o termo de Kant e traz para dentro da teologia reformada, Kuyper diz assim, nós temos uma cosmovisão. A nossa cosmovisão é bíblica, para o mundo. A Escritura não é só para a igreja, a Escritura é para o mundo. É para mudar o mundo. É por isso que o movimento chamado neocalvinista, que surge há alguns anos atrás, é um movimento que diz assim, a igreja precisa estar dentro da cidade e não fora da cidade. A igreja precisa ocupar a cidade. E o que é ocupar a cidade para o neocalvinismo? É estar nas universidades, é estar dentro da política, da cultura, formatando tudo isso aqui. Diz assim, existe um valor para tudo isso, e esse valor das Escrituras. Perceba, irmão, a nossa riqueza teológica, ela é muito ampla. E nós não nos apercebemos disso. E nós somos assim, na igreja nós temos Bíblia. Aí vai para a universidade, aí esquece, não, nós temos os teóricos aqui. É verdade, eles estão lá. Mas eu preciso lê-los a partir disso aqui. Se eu vou para a política, eu tenho outros teóricos. Não é assim? Eu vou para a cultura, eu tenho outros teóricos. E assim, eu digo assim, não, igreja é Bíblia. Fora da igreja, eu sou regido por teóricos e pelas filosofias e pela minha leitura. Não podemos fazer isso. Eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que dominar, mas eu preciso dominar mais isso aqui, irmãos. Olha, eu digo uma coisa assim, que é importante. Seja o melhor, seja bom na sua área que você escolheu estudar. Faça o melhor. Engenharia, medicina, o que for, direito, administração, não sei. A área que você escolheu estudar, a ciência que você escolheu, seja o melhor ou a melhor. Mas seja doutores e doutoras nas Escrituras. Esse é o caminho. Fala, meu presbítero.
Imagino. É o embate, né? É o contraponto, né? É isso aí. Então, só para conceituar ainda um pouco mais o termo cosmovisão, eu já conceituei rápido o termo espírito da época, mas assim como o termo cosmovisão, ele é um termo também que não é nosso, como eu falei, ele é um termo alemão, como o Zeitgeist é alemão, né? A Alemanha tem muita coisa boa, assim, Lutero, mas tem muita coisa também. Mas assim, o termo Weltanschauung é um termo que é o termo original, significa modo de ver o mundo, né? Dessa palavra Weltanschauung, que seria traduzido como cosmovisão, foi que a gente trouxe. E qual é a nossa perspectiva de cosmovisão? Pronto, está um pouco claro, mas ali não é somente duas bolas de mundo, ali seria um óculos. Então, o que seria a cosmovisão bíblica, cosmovisão reformada? É forma de enxergar o mundo. Com que óculos eu estou lendo o mundo? Quais óculos eu estou interpretando o mundo? Os meus óculos, é os óculos das Escrituras? Ou são os óculos, então, de uma filosofia ou outra que eu resolvi, então, para conduzir a minha vida? Então, é a forma que eu enxergo o mundo a partir com que lente, tá certo? Essa seria uma tradução para esse termo. Tá? Eu vou dar um outro salto aqui, irmãos, para mostrar. Isso aqui é interessante, essa parte deixa eu pular aqui, melhor. Aqui é um pouquinho falando sobre. Pronto. Acho que aqui. Isso aqui é uma observação importante. É exatamente o quê? A cosmovisão de um indivíduo que vai fazer o quê? Veja aí. Vai norteá-los antes as decisões mais importantes da sua vida. E se a cosmovisão desse indivíduo ou dessa pessoa não for bíblica, ele vai tomar a decisão a partir de outra cosmovisão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos nós temos uma cosmovisão, ou muitas cosmovisões. Todos nós. Quer ver? É só você chegar e dizer assim: o que é que você acha sobre ter filhos? Dentro da igreja, não vou falar nem fora. Diz assim: pastor, eu acho que nesse mundo foi um lugar difícil, no máximo. Ou você nunca ouviram isso? Eu tenho 3. Já tem gente que já se pastor, 3, né? Eu só queria ter 5. Por que eu digo que eu quero ter 5? Porque eu já estou partindo de outra cosmovisão. A pessoa diz assim: não, pastor, eu acho que a gente já vai ter um mesmo. Aí diz: não, sabe por quê, pastor? Porque eu quero dar o melhor para o meu filho, porque é difícil, é porque eu trabalho, é porque... Isso está revelando uma cosmovisão. Todos nós, toda pergunta. Quer descobrir a cosmovisão de uma pessoa? Faça uma pergunta para ela, ou para ele, né? Pronto, ou não ter filhos. Ele é uma verdade. É uma verdade. É uma verdade. É uma verdade. Por exemplo, ontem eu estava conversando com um pessoal, numa tarde lá com meus. São 3 meninos, né? Então é muito homem em casa, né? Só a mãe e quatro machos dentro de casa. É uma confusão danada, né? Para ela, né? Bichinha. Se aguentar 4 homens dentro de casa é bronca, viu? Então assim, eu digo assim: olha, eu falando ontem para um casal, assim, é uma opção nossa com família em ter 3 filhos.
Nós queremos, claro, tem as razões nossas para termos 3 filhos, mas assim, quem tem 1, quem tem 2, também são escolhas. Agora, nossas escolhas sempre têm resultados, não é? Agora, quando alguém diz assim, eu só quero ter um filho, eu não quero ter filho, sobretudo que diz assim, e outra coisa, o movimento de não ter filhos dentro da sociedade pós-moderna tem crescido muito, muito, muito. E entre crentes, casais cristãos, e o pensamento não é bíblico, nem é pensando em Cristo, é pensando apenas no seu bem-estar. Aí eu pergunto, que cosmovisão tem regido a sua vida? As Escrituras ou secular? Então é muito simples e muito perigoso. Quando nós estamos pregando aqui, o pastor tem que saber que tem um monte de mente aqui pensando um monte de coisa. E eu preciso trabalhar isso com a minha igreja, dar cursos, trabalhar isso de forma mais presente, de corrigindo cosmovisões. Existe um livro chamado Conflito de Cosmovisão, do Ronald Nash. Está em português. É interessante, ele vai trabalhar exatamente, existem muitos conflitos, coisas que são muito distantes, tem ciclos que são mais próximos, que interagem, e nós precisamos entender isso. Por exemplo, assunto como educar os filhos. Não, lá em casa eu vou educar assim, porque meu pai e minha mãe educavam assim. Mas se papai e mamãe não educavam feito do conceito bíblico, eu preciso não seguir papai e mamãe. Entende o que eu estou dizendo? Então, isso é cosmovisão, é abrir os nossos olhos para que muitas vezes o que nós fazemos, o que nós pensamos, agimos e reagimos, muitas vezes não revela a perspectiva bíblica, mas outras cosmovisões. É simples. Assuntos difíceis que nós enfrentamos na sociedade moderna. Como já foi citado aqui, ideologia de gênero, sexualidade. Como eu respondo isso? Como eu dou respostas para isso? A minha resposta vai revelar a minha cosmovisão. E muitas vezes eu quero dar uma resposta muito mais popular, muito mais assim da boa vizinhança, mas não quero revelar a minha cosmovisão. Ou eu não sei de fato qual é a minha cosmovisão bíblica, e eu dou outras respostas. Então há um desafio enorme para a igreja na pós-modernidade, nesse nosso tempo, sobre dar respostas a muitas coisas. E não pense, desde a criança ao adulto, ao mais velho, nós somos carregados disso. Por exemplo, quando o casamento está mal, o que eu devo fazer? Eu acho que seria muito bom ouvir assim: rapaz, tu é novo demais, tu está cheio de vida e saúde. Ô mulher, tu é uma mulher bonita, tu formada, um bom emprego, tu está quebrando a cabeça com esse casamento. Olha só, vai dizer que isso não é um bom conselho. Por quê? O que é que o mundo está me dizendo? Seja feliz. Não se prenda. Viva a sua vida com intensidade, porque as coisas passam. E é verdade, eu vou pregar um pouquinho sobre isso hoje, no Salmo 90. Mas qual é a minha resposta sobre se o casamento vai mal? Eu não vou trabalhar os espíritos da época, por exemplo, individualismo, né? Hedonismo. Eu não vou fomentar, isso já está no coração meu e da minha esposa, por exemplo. Não é assim? Eu tenho que confrontar com as Escrituras. Por que eu estou pensando assim acerca do nosso casamento? Por que o nosso casamento não está tão bom como foi bom no passado? Por que o nosso amor não está tão bom como foi no começo? O que tem afligido o meu e o seu coração sobre isso? Isso dá trabalho. Mas isso é a cosmovisão das Escrituras. É chamar o arrependimento, é chorar juntos, é corrigir, é mudança.
alguma coisa assim. Está finalizando, eu não posso deixar de falar isso aqui para vocês. Pastor, foi meio corno-visão, assim, meio espalhado, né? É porque uma hora eu fico meio agoniado, porque é muita coisa, né? Esse curso eu dou 6 meses no seminário, por exemplo. Vou começar agora, no 4º ano, vou dar 6 meses de corno-visão. Então, mas, por exemplo, uma coisa. Por que é tão difícil mudar a nossa corno-visão para as Escrituras? Já parou para pensar nisso? Por que é tão difícil trocar de cosmovisão? De abandonar as outras e só se apegar à cosmovisão das Escrituras? Por que é tão difícil? Sabe por que é difícil, meus irmãos e minhas irmãs? Porque mexer com cosmovisão é mexer com os nossos sentimentos, com os nossos desejos, com as nossas paixões. E tem coisa que tem paixão que eu não quero abandonar. Tem desejo que me dá prazer demais e eu não quero abandonar. Não tem o que eu estou dizendo? Então, eu até entendo que eu preciso pensar biblicamente sobre as coisas. Eu até entendo que a minha vida como pessoa, indivíduo, tem que ser bíblica, como família tem que ser bíblica, como trabalhador, como estudante, como pessoa tem que ser bíblica, mas tem coisa que eu amo demais e mexe demais com o meu coração e eu não quero abandonar. Porque se eu for ter uma visão bíblica, eu vou ter que abandonar algumas paixões, vou ter que abandonar alguns desejos. E nós resistimos a isso. Então não é simples. Mas eu preciso entender que as minhas paixões, que não glorificam a Deus, nem dão honra a Cristo, precisam ser abandonadas. Que os meus desejos, que não honram a Cristo e não glorificam a Deus, precisam ser jogados fora. É o novo homem, né? É nutrir mais o novo homem que é gerado pelo Espírito do que dar alimento ao velho homem, né? Caído em pecado. Então, pense nisso. Isso é importante. Deixa eu dar um pulo aqui para a gente ir finalizando. Aqui eu já falei, né? Já falei desse Zeitgeist, mas eu vou falar aqui de alguns pontos, alguns Zeitgeist importantes. Pronto. Aqui eu finalizo. Opa. Não, espera aí. O Espírito, tem alguns Zeitgeist aí mexendo nesse bicho aí. Tem algum Espírito mexendo nesse negócio aí. O Espírito desse aqui, né? Então, passando rápido, né, pastor? Não, aqui. Tem que controlar os Espíritos, irmão. A gente determina aqui e controla. Entendeu? Então, olha só. O espírito do tempo no mundo de hoje. Alguns, né? Alguns. Aqui a gente vai finalizar. Mas veja como é interessante isso aqui. Vamos lá. Filosofia da pluralidade. Pronto. Vamos trabalhar na questão de fé aqui. Né? Nós, então, estamos vivendo numa pós-modernidade. Há uma ênfase muito grande na questão religiosa, na questão da fé, não é assim? E hoje é também um grande discurso sobre o quê? Tolerância religiosa, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos andar de mão dada, porque a sua fé e a minha fé, nós temos sempre o que é a mesma coisa. O que é a mesma coisa? Nós queremos paz, nós queremos melhoramento do homem, nós queremos amor. Eu digo assim, olha, é verdade. Paz, amor, ser humano melhor, é verdade. Mas cristianismo não é só paz, amor e coisa melhor, não. Mas hoje esse discurso seria um discurso intolerante. Então, na verdade, na pós-modernidade não cabe mais intolerância. Vamos andar de mão dada. Pega aqui, né, outras pessoas de religião de matriz afro, outros de outras religiões orientais. Abraço o cristianismo, estamos juntos na mesma fé. É isso. E muitos cristãos estão reproduzindo essa cosmovisão da pluralidade religiosa. Na verdade,
só muda os nomes. Eu chamo de Yahvé, outro chama de Alá, outro chama de outros termos. No final das contas é a mesma coisa. Aí existe um livro chamado As Faces de Deus. É exatamente isso. Existe um Deus que tem várias faces. Então é a face do hinduísmo, é a face das matrizes afro, é a face... Entendeu? Na verdade é o mesmo Deus. Aí então, qual é a grande teoria? É que, na verdade, as religiões, elas se distanciam desse Deus que tem muitas faces. Mas que no final é o mesmo Deus para todo mundo. Mas não é bonito o discurso? Não é bonito. O discurso é bonito, né? Então, cuidado com isso. Outra coisa, isso é um espírito da época, né? Outra coisa, alienação erótica, política da pornografia. Gente, isso aqui é horrível. Isso aqui é terrível. Isso está em todos os lugares. Nós estamos vivendo uma política da pornografia. Como é isso, pastor? É verdade. Inclusive dentro da igreja. E pastor, Por quê? Lembre-se de uma coisa: todo movimento filosófico para influenciar uma sociedade, ela não vem de baixo, não. Ela vem de cima. É de cima, são os intelectuais que se reúnem e dizem assim: vamos criar isso aqui. É mais ou menos assim, né? Vamos criar isso aqui. Então, como é que a gente diz que a gente está vivendo uma política da pornografia? Olha a estética da tua sociedade. Já olhou? Olha as artes da tua sociedade. Porque a política, ela vem para todas as esferas da sociedade. Ela está na educação, ela está na cultura, ela está na arquitetura, ela está no cinema, ela está nos estilistas, na forma de se vestir, na forma do falar, ela está na linguagem. Então hoje, a gente observa tudo que a gente vai olhando, existe aquela coisa de levando você pensar na pornografia. Isso é muito sério. E a gente diz assim: eu não sei onde esse menino, meu filho, um menino bom, com 16, 17 anos, eu não sei de onde ele aprendeu isso. Ele mora em Marte ou ele mora na Terra? Porque se ele morar na Terra, ninguém precisa ensinar, não. Botou o pé na rua, está tudo lá. Entende o que eu estou dizendo? Por causa de quê? Da globalização das informações. Ele tem um celular que tem um WhatsApp. Ele tem um celular que ele abre o YouTube, nas piadas, nos recortes de filmes. Não é assim? Ele tem os filmes, eles têm as séries, ele tem a sociedade. Ele tem o outdoor, ele tem tudo que ele olha, isso vai formatando o nosso coração. E isso não é só para o jovem, não, isso é para o adulto. Ou você não estranha dizer assim: aquele casal, 30 anos casados, se separaram, agora cada um está um tá com menino de 18, ele está com um menino de 20. Não é estranho não, meus irmãos, isso aqui? O que é isso? Não é? Você não via isso há uns anos atrás, mas agora você vê isso com mais frequência. Por quê? Porque existe uma alienação erótica. É menino de 14, 13 anos falando sobre pornografia. Crianças, nossos filhos, nós adolescentes, adultos, pastores, presbíteros, diáconos. Precisa ter cuidado com essas coisas, irmãos. Isso aqui é muito sério. Isso é uma cosmovisão. Que tudo que eu falo, eu olho para alguém, eu olho com um olhar de desejo. Isso é sério. Isso é um espírito dessa época. 2. Filosofia do individualismo. Isso aqui, né? Eu, para mim, e tudo para mim, está tudo feito, né? Eu penso na minha vida, se for bom para mim, está tudo certo, não estou preocupado com o bem-estar do meu próximo. Isso é um problema, inclusive, dentro da igreja, que já foi tratado isso dentro do Evangelho de Cristo há muito tempo, que eu preciso, então, amar o meu próximo como a mim mesmo. Isso já está resolvido, a gente precisa trabalhar isso e pôr isso em prática.
Aí eu botei essa frase, eu me amo. É o puro de ali, eu me amo, eu não posso responder, né? Eu estou assim, glória a mim, né? Louvado seja eu, né? Eu sou, né? Eu sou o centro de tudo, porque já foi me dito isso lá no movimento filosófico do menino. Eu sou o centro de todas as coisas, eu sou o centro. Eu sou a medida de todas as coisas, né? A filosofia do consumismo, que ainda, apesar de ser não uma coisa nova da pós-modernidade, mas isso foi aumentado na pós-modernidade, né? Então, como é que é isso? Né? Você tem alguns aparelhos, vou dar um exemplo mais coloquial e próximo de todos nós. Um aparelho de celular, aí você está lá funcionando perfeitamente, acesso à internet, faz tudo o que você quer. Mas o seu, por exemplo, já tem 4 versões na frente. Eu preciso trocar meu celular. Você precisa trocar. Olha só, eu preciso, ou seja, é essencial trocar? Não. Eu preciso trocar a minha televisão. Não, você não precisa disso. Você pode até querer trocar, não há nenhum problema em querer trocar, mas não como necessidade básica. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Você pode trocar, mas troque com responsabilidade. Por exemplo, quantos de nós não trocamos as coisas, não compramos as coisas, ficamos inteiramente endividados e fazemos uma besteira, às vezes destruímos nossa família por causa de dívida. O que é isso? O espírito da época. Por quê? A pós-modernidade ela não é rápida, ela não muda. Eu preciso mudar, eu preciso estar trocando, e a gente vai se movimentando. Perceba uma coisa, quando menos esperamos, nós estamos exatamente reproduzindo os espíritos de uma época. Por isso que a disciplina de cosmovisão é: leia e interprete esse mundo e dê um freio na sua vida, porque senão nós começamos a repetir e nem percebemos, e nós estamos envolvidos, porque ela é sutil e penetrante, tá certo? Só para caminhar aqui, somos reduzidos a um mero consumidor de mercadoria para satisfazer os nossos desejos. Há uma outra aqui que eu acho essa muito interessante. Essa aqui já falamos, né? Hedonista, é o prazer pelo prazer. O que é importante é ter prazer, seja com A ou com B, eu quero é ter prazer. É importante que eu sinta prazer. Isso existe, isso tem vários problemas. Isso tem vários problemas. Dentro do casamento, tal. Mas eu quero pular aqui. Pronto. Filosofia do descartável. Pronto, me botaram água aqui. É um descartável, né? Mas quem aqui não conhece um descartável? Todo mundo conhece um descartável. Prato descartável, um talher descartável, não é assim? Nós queremos descartável. Por que o descartável é bom? Por exemplo, vou dar uma festinha lá em casa, aniversário, vamos estar tudo descartável. Por quê? É porque eu não quero ter trabalho, quando acabar a festa, jogo tudo fora. Porque prato tem em casa, o talher tem em casa, mas o que eu não quero é ter o trabalho de limpar tudo e jogar tudo fora. Observe, eu vou dar esse exemplo, como isso é sutil e nós reproduzimos e nem percebemos, porque nós não estamos acostumados a fazer leitura de mundo. A filosofia do descartável, ela reflete na nossa vida exatamente o que a gente faz com esse copo aqui. Por exemplo, já vou tomar essa água aqui, não vou? Esse copo aqui, eu não poderia guardar? Dá para usar um bocado de venda, não? O que eu vou fazer com esse copo daqui a pouco? Eu vou tomar, não vou jogar fora porque não tem aqui, mas alguém vai pegar e vai. Por quê? Quando eu abrir esse lacre aqui e tomar água, o meu desejo foi saciado. Porque desejo, nem todo desejo é pecado. Ou seja, eu quero tomar essa água. Então, quando eu tomo, eu estou pleno. Eu vou estar pleno e saciado. Não é assim? Quando eu estou pleno e saciado, o que é que me diz o espírito da época? Jogo fora. Entendeu? Como é que isso então vai no nosso casamento, no nosso relacionamento, por exemplo? É exatamente isso, irmãos. Essa filosofia aplicando a nossas vidas de família, é isso que acontece. Quando a minha esposa já não me dá mais o quê? Desejo, que eu espero que ela me dê, ou o contrário, o que é que o espírito da época está dizendo da pós-modernidade? Descarte.
Se as minhas relações de amizade já não me satisfazem, o que é que eu faço? Descarte. Se a minha igreja já não consegue me trazer as expectativas que eu desejo, muda de igreja, cara. Percebe que nós somos assim? Pastor, porque eu estou indo em outra igreja, eu acho que lá é melhor, porque... Não, meu irmão. Você está no espírito da época. A não ser que seja uma coisa séria, né? Não seja um negócio muito sério. Aí sim, aí tudo bem. Mas porque nós estamos num grande fast food? Percebe isso? Num grande fast food, para tudo, não é só passar o carro e pegar uma comidinha, não. Isso está na nossa vida. Em tudo. Está no trabalho. A gente fica mudando de emprego. Quando tem, né? Quando não tem, perder emprego, fica em casa mesmo. Né? Isso é com tudo. E isso vem para nossos relacionamentos. A cultura descartável. O último que eu quero finalizar é a filosofia da velocidade. Aqui eu vou encerrar para começar o nosso culto. Tudo é muito rápido. E a pós-modernidade tornou isso muito mais rápido. Não é assim? Quem lembra de alguns anos atrás da internet de escada da IG ou da Oi? Você baixava lá, lembra? Os mais aqui vão lembrar. Você baixava lá no computador, no seu desktop e ficava discando com os pulsos do seu telefone. E era 30 KB, 300 KB, 100 KB, lembra? E aí quando discava e pegava, eita, pegou a internet e o telefone ficava mudo. E se ligasse, caía a internet. Se ele tocasse, caía a internet. Eu digo isso porque eu ainda peguei isso. Né? E aí, então, olha, internet aí, agora tem 1 giga. Não é assim? Rapaz, 1 giga é ultra velocidade, 1 giga, agora. Aí, 5, 10. Hoje, 100 dentro de casa. Eu tenho 40 no meu celular. E aí, lembra quando você ligava o seu desktop lá, o seu Celeron, o seu Sempro, e vinha aquela barra assim branca para encher assim, eram 5 minutos para encher assim. Aí dizia assim, olha, eu comprei um computador, ele é rápido que só. Isso é mesmo, não é rápido. Aí eu assim, aí rapaz, é muito rápido, rapaz. Né? Aí hoje eu pego uma máquina dessa aqui, se eu tocar instantaneamente ela não atender, diga assim, não presta. Tá, não é assim? Não presta. O que é isso, irmãos? Nós também somos envolvidos. Lembra que eu falei? A cosmovisão está em tudo. Está nos aparelhos, está em tudo. E isso eu trago para a minha vida. Hoje nós somos assim, nós somos um grande intelectual. Eu sei falar sobre política, sobre cultura, ok. Eu quero ver 5, 10 banners no Facebook sobre qualquer tema e dizer assim, olha, é porque eu acho que a economia é assim, assim. Ninguém lê mais nada. Ninguém lê um livro, ninguém nem lê um artigo científico de 15 páginas. Pastor, olha, para pregar é 25 minutos, bom mesmo era 20. Porque o YouTube não passa aí, acho que 5, 10 minutos seria o ideal. E no Instagram é 1 minuto. Então nós estamos presos dentro de 1 minuto, meus irmãos. Passou de 1 minuto, vai fazer qualquer vídeo no Instagram? É 1 minuto. Se passar pouquinho, já abre outro negocinho, mas é 1 minuto. Tudo é muito rápido. E isso enfraquece as nossas relações. Isso enfraquece o nosso casamento. Isso enfraquece as nossas relações com a igreja, com família. Isso enfraquece a nós mesmos. Então, finalizando, irmãos, esse seria um rápido panorama. Eu sei que foi muita informação, foi muita coisa, falei muita coisa, talvez para muitas pessoas coisa nova, mas eu queria só deixar esse desejo aí, abrir os olhos, que se faz necessário voltarmos às Escrituras, ler esse mundo, interpretar esse mundo a partir dos olhos das Escrituras. Que Deus abençoe sua vida, abençoe essa igreja. Obrigado. Em nome de Jesus. Obrigado.